Muito bom dia a todas e a todos. Gostaria de saudá-los em nome da ANAP, estender um abraço muito cordial aos nossos parceiros da Arquitetos da Saúde, o nosso Adriano Londres e o nosso Luiz Feitosa. Relembrar que há 3 meses atrás a ANAP, em parceria com a Arquitetos da Saúde, passou a divulgar uma publicação online intitulada Balanço Observatório ANAP, que tem como pretensão discutir e interpretar os dados trimestrais da situação econômico-financeira do setor de saúde suplementar. Os dados existem, eles existem primordialmente na ANS. Nós, aqui na ANAP, produzimos uma série de pesquisas e de dados a partir do nosso sistema de indicadores e, evidentemente, a Arquitetos da Saúde, com a sua capacidade analítica, tem também não apenas a interpretação, como dados. A nossa ideia foi simples: juntar essas 3 fontes, a ANS, a ANAP e Arquitetos da Saúde, e ter um olhar analítico e de interpretação que possa ajudar todos da cadeia de saúde, todos, a que tenham uma melhor compreensão de um setor que o que tem de apaixonante tem de difícil e que, ao mesmo tempo, navega em mares muito técnicos, mas em mares muito populares. Uma hora o popular não entende o técnico, mas tem muitas horas que o técnico não entende o popular e não sabe a dor do popular. Então, por aí a gente vai. Nós estamos muito satisfeitos porque, para vocês terem uma ideia do interesse que há nesse assunto, a primeira edição do Balanço chegou ontem a 6.950 e não sei quantos downloads. E nós temos inscritos centenas de pessoas para participarem dessa live. Feita essa breve introdução, eu gostaria de pontuar como primeira questão o seguinte. Na semana passada, a ANS divulgou os resultados do primeiro trimestre de 24. E a leitura de 100% das pessoas foi que a situação das operadoras melhorou, ou os mais ligados às operadoras diriam que despiorou. De uma forma ou de outra, os números do primeiro trimestre são números muito mais positivos do que os números que as operadoras vinham apresentando. A minha pergunta-provocação ao Feitosa e ao Adriano é simples. Esta melhora, que já se segue a uma melhora do último trimestre de 23, veio para ficar? É um soluço? É uma miragem? Do que nós estamos falando quando esses números positivos aparecem, doutor Feitosa, doutor Adriano Londres? Muito bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando desse tema importante, junto com a ANAP. É uma honra para a gente. E tem razão, doutor Brito, eu acho que esse assunto é o que ocupou aí as últimas semanas, desde a divulgação do primeiro TRI de 2024, né? Então, acontece que, como o plano de saúde está sempre na pauta da imprensa e geralmente em função dos reajustes, a gente faz uma retrospectiva breve aí até 2022, quando o número estava muito ruim, e 23 tem uma melhora modesta, mas tem uma melhora. Em 24 agora, esse número maior, ele remete àquilo que tínhamos antes da pandemia, né? Esse é um indicador bem mais alto realmente. Eu acho que tem dois componentes que são importantes que têm que ser observados. O primeiro é que essa melhora não tem a ver com uma diminuição do custo, mas um ajuste da receita. Então, o custo per capita, que não subiu em 22, que subiu mais significativamente em 2023, em 2024 ele segue aumentando, né? Então, isso fez com que esse resultado melhorasse. Em segundo lugar, a gente rapidamente vai demonstrar aqui alguns índices, mas o primeiro trimestre
ele ainda é muito cedo para comemorar, porque o primeiro trimestre, historicamente, é melhor. O segundo trimestre é o pior sempre, historicamente, e aí o terceiro e quarto é o ajuste, né? Então, eu acho que é uma boa notícia, mas ainda é cedo. Ainda é cedo porque o segundo trimestre vai dar uma temperatura melhor, né, desse indicador. Feitosa, eu queria complementar, bom dia a todos, bom dia, Brito. Ampliando um pouco o espectro, o horizonte temporal da sua pergunta, eu quero só lembrar de que, independente dessa melhora, que de fato é um alívio, né? E isso acaba sempre repercutindo também na vida dos hospitais, dos prestadores, operadora de dificuldade é a cadeia em dificuldade. Mas eu quero lembrar que isso não é fruto daquilo que a gente tem endereçado numa velocidade absolutamente tímida, que são as mudanças estruturantes. O que eu acho que pode dar para a gente uma perspectiva de melhora mais constante é, de fato, nós colhermos os frutos de medidas estruturantes que ainda são extremamente tímidas. Então, eu tenho uma dificuldade, Brito, de dizer que isso veio para ficar. Não estou querendo ser pessimista, mas também não estou querendo ser otimista demais em relação a essa informação. Essa é a primeira reflexão que eu queria deixar sobre a sua pergunta. Feitosa, você nos apresenta, então, os primeiros números? Claro, deixa eu compartilhar aqui, então. Bom, então, isso daqui é um resumo do que é o guia, não está aqui com a diagramação do guia, mas é para facilitar a nossa visualização, nem é o guia inteiro, apenas algumas informações que ajudam a nortear a nossa discussão hoje aqui a respeito dessa segunda edição. Então, acho que uma questão que é importante é essa série histórica dos reajustes individuais e dos reajustes coletivos e empresariais. Então, há uma correlação histórica, até em função de como era calculado os tetos, que não são os reajustes, são os tetos, né, para reajuste de plano individual. Então, de 2010 até pelo menos 2017, você percebe que existe uma correlação bem forte aqui. E em 2018, com a alteração da metodologia, isso começa a se distanciar. Então, uma coisa é o reajuste coletivo, outra coisa é o teto de reajuste individual. Na pandemia, esse número de escola, e a gente pode observar isso melhor também dentro do anuário, quando a gente compara isso também com a VCMH, ela vai trazer uma correlação até melhor do que o reajuste, mas o que acontece é que em 2023 e principalmente em 2024, esse descolamento, a gente observa aqui no gráfico que ele é bem forte. E aí em 2024, a gente tem um dos menores índices de teto de reajuste dos planos individuais. Ele só faz frente ao que aconteceu em 2010, que teve 6,73, mas de indicador recente é o menor, exceto o da pandemia, quando teve ali o primeiro desconto, né, permitido pela agência no ano da pandemia, ou logo após a pandemia, em 2021. Então, o que acontece com essa discussão é que esse descolamento dos índices, obviamente, cria uma comparação inevitável para as operadoras que estão aplicando reajustes nos seus planos coletivos, porque toda a sociedade vai olhar para esse índice para tentar entender por que este é 6,91 e o outro empresarial é de mais de 18%. Então, existem alguns fatores aqui, como, por exemplo, uma parcela de 20% do índice que é de um IPCA expurgado, e os 80% que mede variação de custo, ainda assim, ele tem deflatores importantes aqui
que não refletem, esse 6,91 não reflete necessariamente a variação de custo da operadora em função dessa metodologia. Depois à frente a gente pode comentar mais sobre esse assunto. Um dado interessante é que quando a gente faz uma retrospectiva de algumas características do plano, isso é uma novidade nessa edição do guia, de 2014 até março de 2024, temos aí pouco mais de 10 anos, portanto, se a gente olha para as grandes regiões do país, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, nós temos que, ao comparar o volume de pessoas, e 2014 é um ano importante, emblemático, porque tínhamos ali praticamente 51 milhões de vidas também. A coparticipação, o produto nacional e o produto enfermaria, nós temos, por exemplo, que o Centro-Oeste era a praça que mais tinha produto nacional, o Norte, aliás, que menos tinha produto nacional, perdão. O Nordeste não tinha nenhum destaque em relação à maior participação desses fatores. O Norte era a praça com maior número de planos em enfermaria, 61% da população tinha plano em enfermaria. O Sudeste, a maior população, e o Sul, a maior quantidade de coparticipação, 72% dos beneficiários, segundo os dados da ANS, estavam atrelados a planos com coparticipação. Bom, 10 anos depois, o que a gente tem são todas as praças aqui aumentando a coparticipação. Então, o Centro-Oeste foi de 59 para 70, o Nordeste de 38 para 51, o Norte de 31 para 40, o Sudeste mais conservador, ainda assim de 44 para 57, e o Sul acontece uma coisa muito interessante, né? Ele começa a se destacar nesse downgrade, se a gente pode chamar assim, dessas características. Então, a gente tem a maior concentração de coparticipação, quase 83%. Aqui, na hora de pôr o PowerPoint, eu destaquei errado. Hoje, a menor participação de produto nacional está no Nordeste, com 38%. Aliás, no Sudeste, com 38,06%, e o enfermaria, a menor participação de enfermaria está no Sudeste também, que caiu para 61%. Aliás, vamos pegar a maior, então faz sentido ter o Sul aqui, ó, 68%, que representa um certo downgrade, então o Sul tem a maior população do plano enfermaria. Então, se a gente pega os deltas aqui, a gente tem a coparticipação em todas as praças aumentando de 9% a 13%. Então, você tem aqui, ó, 11 do 13, 9, 13, 10. O produto nacional caindo de quase 3% até 8%. Então, todas as praças caíram o produto nacional e todas as praças aumentaram o produto enfermaria. Então, subiu de 3 a 7,5%. Todas as praças aumentaram o produto enfermaria. Então, o que a gente observa em 10 anos é esse movimento do downgrade. Nos parece que há uma correlação entre, pelo menos a coparticipação, é a correlação mais forte que nós encontramos, porque é a praça, o Sul, a praça com mais coparticipação e com o menor reajuste, 16% de reajuste médio no Sul, olhando para os planos empresariais, enquanto que nas outras praças a gente fica aí entre 18% e 20%. Então, essa questão das correlações do downgrade com o reajuste, se a gente pegar aqui, por exemplo, a coparticipação, onde as barras representam o reajuste em cada um dos estados, e a linha vermelha, a maior participação da coparticipação, então a gente consegue estabelecer uma correlação que não é perfeita, mas a gente observa que há certa correlação entre as praças com maior participação, coparticipação e menor reajuste. Então, isso corrobora, olhando
para a praça que mais tem coparticipação e o menor reajuste, para esta correlação de todos os estados da federação, e também quando a gente pega a nota técnica de registro de produto da ANS, ou seja, a precificação dos produtos, e aqui a gente observa o modelo que está nessa nota técnica da ANS com fator moderador e sem fator moderador, para observar a diferença dos preços com e sem coparticipação. E aqui tem uma diferença bastante importante, de aproximadamente 29% de diferença desses preços médios com coparticipação e sem coparticipação, ainda que não signifique necessariamente que as operadoras estejam praticando essas diferenças, porque quando elas entregam a nota técnica de preço, elas têm um grau de liberdade para proceder com descontos ou agravos no preço, em função das regiões, do grau de risco de uma determinada população, mas o que a gente observa é que há um desconto importante e interessante com a aplicação do fator moderador. Quando a gente fala de resultado, então, deste quadro que nós vamos observar no anuário, isso daqui está mais detalhado no anuário, tem mais informação, mas se a gente olha para o DRE, para o nosso bottom line aqui, em 2014, nós tínhamos aí quase 3% de resultado, a gente sobe a 3,5%, 5%, 6%, 8%, chegamos a um resultado de 11, desculpa, aqui é em bilhões, perdão, percentual, 2, 2, 3, 3, 4, 5% de resultado, 5,67%, aí vem a pandemia, há um ganho maior pelo represamento, em 2021 isso cai, em 2022 há uma queda da receita, mesmo com crescimento de pessoas, e a gente tem um resultado negativo, em 2023 uma recuperação modesta, em 2024 uma forte recuperação. Mas como eu comentei, a gente tem que levar em consideração que historicamente, se eu pegar aqui do ano de 14 a 2019, esses percentuais representam de 100% do resultado fechado no ano, quanto que cada trimestre representou do resultado daquele ano. Então, se eu somar esses percentuais, eles sempre vão dar 100%. Então, veja que o primeiro trimestre, até 2019, sempre foi um trimestre, o melhor trimestre das operadoras. O segundo trimestre, sempre com uma queda do número, e isso me parece que é o ajuste da capacidade de reajustar a receita. O terceiro TRI e o quarto TRI é o ajuste final do resultado, ele vai se acomodando, mas o primeiro e o segundo trimestre parece que é uma hipercompensação, né? Você tem um número muito melhor no primeiro TRI, depois uma queda no segundo TRI e depois o ajuste no terceiro e quarto. O que aconteceu da pandemia em diante foi uma desconfiguração desse histórico, mas como a gente está saindo desse período em que os indicadores foram muito afetados pela pandemia, as taxas de utilização, etc., vão voltando à normalidade, é possível que esse primeiro trimestre, portanto, ele represente um número que não persista tão alto até o quarto TRI, se a gente olha para esse histórico de 2014 a 2019, pelo menos. A gente, como a publicação já estava pronta, nós não tivemos tempo de preparar todos os números de 2024 com a métrica que a gente utiliza no anuário, mas o que nós podemos adiantar é que este painel que demonstra o número de operadoras positivas e negativas a cada ano, onde nós temos aí, em 2021, 37% delas com resultado negativo, em 22 isso aumenta para 44%, em 2023 diminui para 23% das operadoras com número negativo. Em 2024, em relação ao primeiro TRI, a gente tem um número entre 25% aproximadamente de operadoras ainda com resultado negativo. Uma novidade que a gente traz deste número
para esta edição é que a gente deixa ali o impacto das maiores operadoras, das 10 maiores operadoras, em relação ao resultado que elas deixam. Então, as maiores operadoras representam um número significativo dos beneficiários. Então, se a gente pegar aí, eu não lembro se a gente deixou 10 ou 20 operadoras no guia, mas isso representa 40% dos beneficiários de plano de saúde. Então, elas são um termômetro importante, que é o que a gente traz de novidade para essa edição, ainda que eu não vá nominá-las aqui nesse resumo. Fiquei com a impressão que o Brito ia fazer uma pergunta ou não. Pois não. Não, apenas ia dizer que nós selecionamos as 10 maiores operadoras. As 10. Eu não lembrava se eram 10 ou 20, são as 10 maiores. Quando você tiver problema de memória, socorra da minha. Ótimo. De memória e de audição. E de audição também. A gente acrescentou também no guia, no anuário, esse indicador que a ANS traz a respeito da rotatividade de beneficiários de plano de saúde nos planos coletivos e individuais. Então, esse não é necessariamente um indicador novo para a ANS, mas é novo para esta edição. E é importante fazer essas considerações a respeito de rotatividade, porque a rotatividade, ela indica, dentre muitas coisas, qual é a capacidade da operadora, por exemplo, de gerenciar pessoas ou de fidelizar esse cliente para que ela tenha, numa jornada mais longa, um resultado mais maduro com a acomodação do custo de tratamento dessas pessoas. Então, veja que no total dos planos coletivos, a gente tem uma taxa de rotatividade de 27% e no individual de 17%. O individual sempre com uma rotatividade menor. A maior rotatividade são das medicinas de grupo, interessante. Então, aqui a fidelidade está menor, né? 32% de rotatividade. E é importante interpretar como que a ANS mede essa rotatividade. Porque quando a gente fala de rotatividade, ou as empresas costumam chamar de turnover, né? Existem maneiras de você medir isso. Os RHs, por exemplo, eles pegam todas as entradas e saídas, tiram uma média e divide pela base de pessoas. A ANS, ela pega o menor número entre entradas e saídas e divide pelo primeiro mês do ano daquela análise, daquela série histórica. Então, a rotatividade, ela tenta apresentar o quanto que, sob o estoque, houve uma movimentação de pessoas. Mas, ainda assim, é um número muito impressionante, 27%. Eu não posso dizer que está pior. Se você olhar a série histórica, ele foi alto, eu acho que ele está um pouco mais alto, de fato, mas nos impressiona esse número quando a gente pensa em gestão e toda a interação que a operadora tem a médio e longo prazo com essas pessoas. E não significa que são pessoas novas no sistema de saúde, significa que elas estão trocando de operadora, né? E, por fim, esse overview é rápido, né? Para que a gente possa debater, mas a gente traz também uma relação entre todos os planos com registros na ANS. Então, hoje nós temos aí quase 40 mil produtos registrados, dos quais apenas 13.800 estão ativos de comercialização. Então, é 35% dos planos, abarcando 72% das pessoas. Então, quando a gente olha todos os planos, 51 milhões e 162 mil beneficiários, mas quando a gente olha aqueles que ainda comercializam, são 35% dos planos com 72% das pessoas. Portanto, quando a gente olha isso aqui como estoque, e a gente olha isso daqui como o produto que está disponível no mercado, as diferenças estatísticas é de uma população ligeiramente mais masculina do que feminina, mas é desprezível essa variação. Ainda tem mais mulheres do que homens
em plano de saúde, mesmo olhando para o estoque ou olhando para o produto que ainda vende. A idade média do produto que ainda vende é natural que ela seja menor, então a idade média é de 36 anos para todo o estoque, mais de 34 olhando para o produto comercializado. Então, os últimos que entraram acabam que são mais jovens do que todo o estoque. Empresarial, olhando, isso é uma informação importante. Olhando para o estoque, o empresarial tem 70%, mas olhando para o produto comercializado, o empresarial tem quase 81%. E essa é uma informação super importante. Então, o estoque mascara aquilo que é o esforço hoje mais comercial da operadora. Já passamos de 80%. O adesão cai de 12 para 9. Isso também é um dado muito interessante, dadas as polêmicas que temos assistido aí com cancelamentos de contratos coletivos por adesão. Então, aqui a gente observa isso com muita força. E o plano individual já sabíamos, né? Mas aqui também tem uma queda importante do estoque e daquilo que é comercializado. O enfermaria corrobora com a nossa visão do downgrade, cai de 62,8 o estoque para 66, a coparticipação de quase 61 para quase 66, e o produto nacional, olha só, esse é o único que traz uma novidade em relação ao estoque e ao ativo de comercialização, que apesar de historicamente estar em queda o produto nacional, aqui ele tem uma leve recuperação, né? Mas essa também é uma visão interessante que a gente traz para essa edição, porque olhar o estoque e olhar aquilo que se comercializa diz para onde o mercado está olhando, pelo menos é assim que eu enxergo, né? Para onde o mercado está olhando. Então, essa visão traz algo novo, algo interessante também. Esse é o overview, para que a gente tenha um tempo aqui de debate suficiente, mas eu posso sacar algumas coisas se for necessário aqui, outros indicadores do guia. Muito obrigado, Feitosa. Eu gostaria, então, de convidar todos que estão participando. Nós temos 256 pessoas conosco. Convidar todos que estão participando a que formulem lá as suas perguntas e relembrar aqui o seguinte: esses dados, o balanço, a segunda edição do balanço, que a ANAP divulga a cada 3 meses, em parceria com Arquitetos da Saúde, ele ainda hoje vai estar disponível no nosso site, o balanço, da mesma forma que o Observatório ANAP está, uma vez lançado, como foi em maio, também à disposição. Nós queremos que haja mais debate e que esse debate não seja sobre a minha verdade, a verdade do Londres, do segmento A ou B, seja sobre os números, seja sobre a realidade. Senão continua esse debate muito pobre, né? Vamos ter coragem de dizer isso, debate muito pobre, às vezes muito chato, sobre as dificuldades da saúde suplementar, cada um apenas querendo enxergar os números que o beneficiam ou a beneficiam. Muito bem, nós temos aqui uma série de aspectos. Eu vou propor colocar isso para vocês, obter respostas tão rápidas quanto possível, para que a gente possa abarcar o maior número possível de pontos. Primeiro ponto, nós temos uma melhora na situação das operadoras, desconte-se a questão do efeito sazonalidade, mas, de qualquer forma, é uma melhora. Só que, neste mesmo período, a situação financeira dos hospitais não melhorou. Os hospitais continuam tendo um volume incrível de glosa e uma dificuldade enorme para poder receber pelos serviços que prestaram. Tanto que um prazo médio para recebimento, que historicamente andava nos 70, 80 dias, hoje, com facilidade, chega a 110, 120 dias. Pergunta: essa rápida e leve melhoria, vocês acreditam que vai chegar aos hospitais quando? Brito, queria ter bala de prata para responder essa pergunta. Se a gente observar, vamos lá, operadora vai bem, a vida de quem fornece serviço para as operadoras melhora.
né? A operadora vai mal, a vida piora, né? O que nós fazemos dentro da casa da gente. Eu tenho uma pressão de custos, eu vou lá e revejo com meus fornecedores. Então, assim, é preciso que chegue, porque não é razoável que isso se perdure, porque quem está entregando os serviços, pelo menos uma parcela das entregas, são exatamente esses prestadores que estão sendo impactados. Então, eu acredito, sim, que uma melhora no resultado das operadoras tende a distensionar um pouco, sim, essa relação. Quando? Não sei dizer, né? Que pedaço dessa melhora foi por conta das questões que você bem colocou? Um pedaço. Eu não sei expressar o quanto, né? Tivemos novas coberturas, ampliação, tratamento de doenças raras, etc. Mas com certeza um pedaço, né? É o que se costuma fazer quando você tem uma pressão por custos, né? Mas o que a gente observa é que a vida da operadora melhorando, ela tende a melhorar a vida do prestador. E uma última observação, no evento da ANAP, você me fez uma pergunta parecida: 2024 vai ser bom ou ruim? E eu respondi dizendo o seguinte: enquanto o ano da operadora for ruim, eu tenho dificuldade que será um ano bom. O operador é o pulmão do sistema, né? Então é importante essa melhoria. Vamos ver o que acontece nos próximos trimestres. E eu acredito que essa melhoria tende a distensionar um pouco a relação com o prestador. Em quanto tempo? Não sei dizer. Essa resposta do nosso Adriano, eu espero que atenda ao Marcelo Tadeu, que provocou esse tema. Feitosa, os números apresentados, eles mostram que grande parte, ou uma determinada parte dessa melhora, decorre de um aumento que continua sendo registrado nos planos, o aumento praticado pelas operadoras, reajustando especialmente, obviamente, os planos coletivos. E os primeiros números de 24 mostram que esse aumento segue crescendo. Nós não. Então, a minha pergunta é a seguinte: se nós olharmos para os próximos meses, vocês acham que as operadoras se darão por, entre aspas, satisfeitas e o volume de reajuste tende a estacionar barra diminuir? Ou, para a tristeza dos beneficiários, o reajuste tende a continuar, como no primeiro trimestre de 24, crescendo para a tristeza dos beneficiários? A gente sempre vê esses reflexos baseados num período anterior de avaliação dos reajustes, portanto, tem um delay. Mas eu acho que, bom, tem duas observações. A primeira é que, olhando a evolução dos reajustes, fazendo aí uma série histórica, esse resultado não é nada bom, a gente já estava passando de 20 nas projeções. Tem uma boa notícia, quer dizer, não chega a ser uma boa notícia, mas um certo alívio, que um termômetro cada vez mais importante dos reajustes dos planos coletivos empresariais são os reajustes das empresas que estão dentro dos pools de risco, ou seja, aquelas até 29 vidas. Quando a gente tirava a média até abril deste ano das maiores operadoras para suas carteiras de pool de risco, até 29 vidas, nós tínhamos uma média de 21%. É impressionante esse número, ou seja, o pequeno empreendedor, a microempresa, etc., está tomando 21% na média. Agora, quando virou essa tabela, porque ela é regulamentada pela ANS, acho que é a RN 565, se não me engano, de maio a abril de cada ano, caiu 4 pontos. Então, foi de 21 aí para 17% aproximadamente. Então, isso vai fazer com que os índices caiam um pouco, porque o pool de risco já está mostrando que caiu. A questão ninguém estava feliz com a média de 21 e também não estará feliz com a média de 17. Então, por isso que a notícia não é tão boa, né? Mas eu acho que a gente não cai tanto o patamar, não chega nem perto do que foi 2022, que teve um reajuste alto, mas
23 foi muito maior, 24 vai ser melhor que 23, aparentemente, porque esse termômetro do pool de risco, para mim, no mundo empresarial, é o termômetro agora mais importante. Até porque, a Agência Nacional de Saúde comentou que tem um estudo em andamento para aumentar o número do pool de risco de 29 vidas para algo maior. Então, isso vem, se isso acontecer a tempo, beneficia mais gente para ter um índice mais ajustado. O que o nosso Feitosa nos disse, eu entendi bem, e brincando com o nosso respeitável Banco Central, é que o Feitosa prevê ou anuncia um viés de baixa nesses reajustes pelo no mútuo, né? Um leve viés de baixa. Exato. Isso me leva a provocar o nosso Adriano Londres, que tem um olhar muito interessante para as questões sociológicas e as questões políticas envolvidas nesse assunto. Como é que vocês analisam a situação que vai se criar com o contraponto entre dois fatos verdadeiros? O primeiro fato é que o reajuste do individual ficou em 6,91 e o reajuste médio dos coletivos, ainda que com viés de baixa, fica nos 17. Que pressão, que consequências políticas? Como é que vocês imaginam que fica, Adriano, o ambiente nessa contraposição dos dois fatos? Fica um ambiente de incompreensão, eu vou dizer uma certa revolta, e eu vou te dar um exemplo caseiro, mas ele é altamente replicável, não quero correr o risco de ser leviano. Brito, eu tenho um plano de saúde individual de uma operadora, vou tomar 6,91. A minha mulher tem um plano de pequena e média empresa da mesma operadora e acabou de levar 25. Ela me trucida de perguntas de porquê desta diferença, né? E eu não tenho todas as respostas para isso. Agora, com certeza, essa é uma colocação, esse olhar é um olhar que as pessoas trazem e que a imprensa traz. Eu acho que a ANS tem falado sobre ter um pouco mais de transparência na metodologia de cálculo, na divulgação de como é que esses itens se compõem. Eu não estou dizendo que está certo, mas ela tem falado exatamente para... A gente precisa ter uma resposta sobre isso para a sociedade. Eu não tenho, seja lá qual for. Tem um ponto que eu quero destacar, e eu vou falar contra mim, mas a favor do coletivo. Não sei ser diferente. O meu reajuste de plano de vida, ele é subreajustado. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. O meu reajuste não reflete o comportamento de custo setor. Eu não estou dizendo que os 21 reflita, tá? Mas ele não reflete. A Agência Nacional de Saúde, há uns 2 anos atrás, foi a público dizer que ia rever a metodologia do cálculo do reajuste individual. E o grande impacto disso, Brito, é que a gente restringe acesso. Feitosa mostrou a quantidade de planos ativos. Nós estamos caminhando para um problema crescente de acesso. O empresarial tomando 20%, 25% há 3 anos, o adesão caindo, o individual caindo, também falta de acesso. Então, eu acho que é importante fazer uma revisão de maneira técnica, coerente, equilibrada, sobre esta questão, de maneira que, no final das contas, se volte a ter como alternativa o acesso ao plano individual. Ele hoje é inatingível, né? Ou tem uma oferta muito pequena. É voltar ao passado e tudo pode? Não. Mas, com certeza, tem pequenos ajustes que eu entendo que poderiam ser feitos para que, no final das contas, a gente possa contribuir para que as operadoras que interromperam a comercialização individual possam ter interesse, elas não podem ser obrigadas, né, em poder voltar a vender o plano individual. E eu tenho certeza que isso passa, talvez não exclusivamente, pela metodologia do cálculo de reajuste, que, insisto, a ANS já tem falado sobre isso há 2 anos, pelo menos 3. Eu não vi nada de concreto. Então, isso aqui é uma convocação à ANS de que ela se posicione sobre isso. Não vou fazer aquilo que disse, está no forno para fazer, ou o que quer que seja. Vocês concordariam com a leitura de que, enquanto o órgão regulador e o mercado não oferecem respostas concretas para o desafio proposto pelo Adriano, ou seja, enquanto não se muda a questão dos individuais, enquanto não se altera a questão dos reajustes coletivos,
o consumidor está dando o seu jeito. E essa leitura que eu quero ver se vocês concordam, como analisam, o consumidor o que que faz? Ele busca o mais barato. O que que é o mais barato? É o plano regional em vez do nacional. É o plano completo, porque garante parte ambulatorial e parte hospitalar, mas o completo mais barato que possa. É o famoso downgrade nos planos. Vocês concordam com essa leitura de que, se ninguém se mexe, o consumidor está se mexendo e está tentando ajustar um sonho que ele tem, que é o de possuir um plano, às condições que, infelizmente, são muito restritas? Essa é a pergunta, um movimento claro, a partir dos números, de parte do consumidor para buscar um outro tipo de plano dentre os poucos que são oferecidos? Brito, fala, Feitosa, depois eu comento. Não, eu acho que o Brito comentou algo agora há pouco, que quando a gente não está perto do consumidor todos os dias, o tempo todo, a gente perde um pouco da sensibilidade, né? Apesar de que todos nós também temos plano de saúde, o Adriano trouxe aí o seu exemplo pessoal, que é impressionante, né? O plano O problema é que nenhum individual de e o nós tem coletivo. tão barato quanto o do Adriano, né? Então, nesse sentido, as pessoas estão realmente se virando. Acho que um primeiro movimento das pessoas foi buscar um plano através de um CNPJ. É impressionante o crescimento desse mercado. Gente, nós já passamos de 5 milhões de pessoas que estão num plano coletivo de 1 a 5 vidas. Isso há poucos anos atrás não tinha 2 milhões de pessoas. Se somar 5 milhões de pessoas com esse tipo de produto, mais 9, menos de 9, quase 9, né? 9 milhões de pessoas de plano individual, mais 6 milhões de pessoas de plano coletivo por adesão, nós temos o quê? Nós temos 15, 21 milhões de pessoas que individualmente tomaram uma decisão por comprar um plano de saúde. Elas compravam de um jeito e agora estão comprando de outro. Compravam individual, não compram mais, compravam por adesão. Está cada vez mais difícil comprar por adesão, estão comprando PME. Mas o fato é que, com melhora ou sem melhora do indicador das operadoras, pela ótica da pessoa, quantos anos ela consegue manter o plano de saúde com um reajuste nesse patamar? É muito difícil. Então, em algum momento, ela começa a olhar ou para fora, porque ela vai buscar coisas que não são plano de saúde, parecem plano de saúde. Isso traz uma série de consequências. Ou ela vai fazer o downgrade. Eu acho que os números colaboram com isso. A gente tem visto aí a retrospectiva de 10 anos e a análise do que se comercializa com estoque, ele corrobora com essa visão. E isso é impressionante, a gente volta a discutir lá no Congresso como se fosse uma novidade que nós temos planos hospitalares ou ambulatorial como opção e quer fazer um projeto de lei para uma coisa que já existe na regulamentação, né? Então, a gente Me fica... permite, Feitosa, me permite, Claro. eu quero acrescentar uma provocação. Se você puder acrescentar, e o Adriano também, a análise de que futuro, que importância tem a ideia das operadoras de lançar um plano só ambulatorial, quando esse plano existe hoje, com internação de até 12 horas, e se a leitura dos números estiver correta, ele tem baixíssima adesão, porque a população claramente quer planos completos, quer planos que garantam a possibilidade de internação. Pois é, a população quer isso e tem uma dificuldade, até de medo da operadora, de vender algo menor e depois judicializar numa necessidade. Os únicos exemplos que a gente tem visto nesse sentido de darem certo são em regiões, praças, em que a rede pública hospitalar funciona bem, porque é uma santa casa, porque você tem lá um hospital de referência muito bom, e aí as pessoas de fato compram um plano ambulatorial.
O plano hospitalar é mais complicado, são pessoas que não veem dificuldade em pagar uma consulta e um exame, mas sabem que não podem pagar uma internação eventualmente. Eu acho que isso só muda se a gente constrói uma relação de mais confiança e mais estabilidade jurídica e regulatória. Porque senão a operadora não vai querer oferecer, as pessoas têm medo de comprar uma coisa menor e a gente produz uma, uma fumaça ali, uma cartaz que não dura e a gente continua no mesmo lugar. Mas eu concordo com a sua afirmação inicial, as pessoas estão se virando. O problema é que vai chegar um ponto que elas vão se virar comprando coisas que talvez não sejam plano de saúde. A gente sabe que tem um mercado aí ofertando planos de desconto em consultas e exames e que é barato, que as pessoas compram, mas que não tem a cobertura prevista na Lei 9656. Fica muito distante, né? Eu acho que... Posso complementar, Brito? Deve. O que a gente vê, se você fizer uma análise um pouco mais ampla, a gente tem pecado, na minha percepção, na geração de acesso à saúde suplementar. A gente tem que tomar cuidado com uma análise que voltamos a ter 51 milhões que tínhamos em 2014, e eu sempre digo, eu tenho vergonha de participar de um setor, que eu não chamo de sistema, que não gera acesso para aquilo que é um objeto, um produto, o que a gente quiser, um serviço, um desejo para uma parcela da população. Me pergunto se a gente teria chegado a esse número se não fosse por uma pandemia, onde a percepção de se ter um plano de saúde para aqueles que fizeram um esforço enorme não tivesse se tornado tão grande e a resiliência de mantê-lo não tivesse aumentado. Mas nós temos pecado na questão de acesso, que tem várias contribuições para isso. O modelo de cuidado, a falta de transparência, aquilo tudo que a gente tanto fala. Mas a sociedade vem dizendo, com o que você colocou e o Feitosa mostrou, quem está vendendo mais é quem é mais barato, com coparticipação cada vez maior, produto regional cada vez maior, o nacional, olhando estoque e ativo, ele está um pouco diferente. É a forma que as pessoas estão encontrando para atenuar o reajuste que está vindo. A pirâmide se achatou, ela não é a mesma pirâmide. E as pessoas já estão comprando outras alternativas. A verdade é essa, né? Tem um dado que é mágico, esse número a gente escuta, de tanto escutar, acha que é verdade, eu não sei se é verdade, que tem 30, 40 milhões de brasileiros que compraram alguma coisa. É plano de consulta com meia dúzia de exame, 15 minutos. É aquilo que a gente ainda se chama de plano de saúde. O que eu já escrevi sobre isso, o que eu não entendo, já que alguns deles se caracterizam do ponto de vista técnico como planos, porque tem previsibilidade, eu não vejo a Agência Nacional de Saúde se posicionar sobre esses 30, 40, 20 milhões que estão passando debaixo do nosso nariz e que são uma resposta à sociedade. E aí um outro ponto para concluir é a velocidade de crescimento do setor está diminuindo. Falei isso no evento ANAP. A gente cresceu muito em 22, 23 também, em 23 menos, a velocidade de crescimento dos beneficiários está diminuindo. E qual é a munição que resta para estes indivíduos e empresas? Como disse o Marcelo bem aqui, a evolução da upgrade devido à perda de poder aquisitivo. Então, eu acho que eu tenho dúvida, está nos faltando uma ação conjunta para gerar acesso, baseado numa discussão técnica responsável, não emocional adequada, que pode sim passar eventualmente por rever alguma segmentação. O ambulatorial que se propunha era sem emergência, por exemplo, né? Você cria... Pode ser uma alternativa. Poxa, Adriano, estamos dando um passo atrás? Não. Estamos dando um passo à frente no sentido de acesso, enquanto a gente não adota medidas estruturantes que possam contribuir para um outro patamar de comportamento de custo. Então, eu não vejo como passo atrás, eu acho que a gente pode vir a... Porque que alternativas restará para quem já está fazendo esse esforço, que não é de ontem, é já de alguns anos. Perfeito. E mesmo porque algumas das fórmulas, por exemplo, a fórmula da coparticipação, ela, na medida em que o volume de coparticipação exigido aumentar, nem a coparticipação se manterá como uma alternativa, porque, de repente, eu caio na seguinte situação: eu tenho que fazer a coparticipação para reduzir o preço do meu plano, mas a coparticipação aumenta tanto que eu não posso fazer a coparticipação que me permitiria fazer a assinatura do plano.
no Rio Grande do Sul, se diria que é um brete, fica um caminho sem saída. Eu vou aproveitar, se vocês me permitem, em respeito às dezenas de comentários e perguntas, eu vou dar uma passadinha neles e aí vocês, por favor, escolhem o que querem comentar. Marcelo Palermo, mensalidade das empresas PME quase igual aos planos individuais. Precisa-se implementar uma regra diferenciada de reajuste para esse tipo. Mesmo Marcelo, aumento de planos com coparticipação só demonstra incapacidade de pagamento dos planos de saúde. Sim. Evolução de downgrade se deve à perda de poder econômico. Não há transparência nos reajustes. Feitosa, esse número de 9,2 de planos de adesão ainda não tem o impacto do cancelamento, correto? Significa que esse número irá reduzir um pouco mais. Esse movimento... Deixa eu só ler um pouquinho as outras. Sim, pois não. As fusões das empresas levarão a uma melhoria de serviços? Podemos dizer que essa melhora na situação das operadoras, é um outro Marcelo Tadeu, é, de certa forma, artificial, pois todos os hospitais possuem muito dinheiro parado em guias pré-faturamento e etc. As operadoras de plano estão vivenciando um efeito dominó, diz a Lana Araújo, onde o aumento nas vendas e na demanda resulta em um aumento significativo de custos. Exemplo de uma operadora mineira, fala o Antônio Cardone, reduziu a mensalidade com ações de saúde preventiva. Isso seria escalável? Bem, Feitosa, Adriano. Depois eu volto aqui Me chamou a atenção algumas... Uma que é uma dúvida muito justa e um comentário que faz sentido. Essa questão da queda da adesão, que a gente já observa, se ela ainda será maior, porque não está tudo refletido. É verdade. Já tem uma boa parte refletida, porque o que se noticiou mais amplamente na mídia recentemente, lá entre uma grande operadora, administradora, etc., esse é um movimento que começou antes. Então, sem grande repercussão, muitas outras operadoras já estavam suspendendo a comercialização dos seus produtos coletivos por adesão. Então, tem uma parte não refletida, sim, mas essa queda já abraça aí talvez 70% do número. Vai cair mais, você tem razão, quando a gente olha comercialização e estoque. Alguém comentou aí sobre o resultado a partir das fusões, né? Pois é, essa é uma questão que eu sempre falo, né? Aqui é um comentário breve, mas a gente consolida, mas não muda muito na vida do beneficiário, nem em relação a reajuste, nem a preço, né? Então, essas consolidações não se materializam como uma maior percepção de valor para as pessoas, zero, né? Faz lógica lá na discussão do mercado, etc., mas as pessoas não veem nenhum ganho em relação a isso. Vocês têm algum outro ponto aí com o Adriano? Eu queria comentar 2 pontos. Sobre o movimento de fusão, que não foi só de operador, mas recentemente de operadoras, tem um movimento de uma verticalização, grandes grupos, ainda maiores, uma verticalização virtual. Eu entendo esse movimento recente como um movimento mais de sobrevivência do que qualquer outra coisa, né? Mas os movimentos de fusão e aquisição vêm acontecendo há muitos anos. E a gente, eu particularmente, acho que ele é positivo de uma certa forma quando a gente pensa no ponto de partida de hospitais, a escala de hospitais operadoras. Então, ela é benéfica no sentido de trazer ganhos de escala. A minha grande crítica a esse é o que vem depois, sabe, Brito? Eu não vi, até hoje, nenhum estudo sobre quais são os impactos. Eles podem ser extremamente positivos. Eu não estou fazendo aqui juízo de valor.
quais foram os impactos, quais têm sido os impactos desses movimentos de fusões e aquisições, tanto de operadoras quanto de hospitais, ao longo dos anos. E aí, pensando em dois atores, para quem realiza o serviço, que é a qualidade no cuidado, e para quem paga a conta, que são prioritariamente as empresas. Nos Estados Unidos, André Médici uma vez divulgou um trabalho onde a saúde lá é regional, numa determinada região que se identificou a partir de estudos técnicos, é que foi prejudicial do ponto de vista de preço, que concentrou demais. Eu sinto falta, Brito, para a gente não rotular iniciativas que têm o seu papel, sua importância, eu sinto falta de análises que vão avaliar quais foram os impactos, os dois atores a qual todos nós servimos. Todos, e a gente esquece, quem usa e quem paga. Eu acho que esse é o dever de casa que deveria estar sendo feito. Eu acho que, não sei se é CADE, se é Agência Nacional de Saúde, se existe, eu não conheço, não sei se você conhece. Então, só para fazer uma ressalva em relação à fusão e aquisição. Alguém comentou de melhoria artificial do resultado por conta daquilo que é sinistro, quem nem sequer aparece na operadora, né? A ANAP já fez divulgação sobre isso no ano passado, e agora também. Com certeza, eu não sei dizer que proporção, vamos lembrar que o hospital é 48% do sinistro, acho que o Feitosa colocou, mas, assim, eu não diria que é o maior motivo da melhoria dos resultados das operadoras, não diria que é isso, essa postergação, mas, com certeza, algum grau dessa estratégia está refletida lá no resultado, por menor que seja, está lá refletido. E, bom, tem um ponto que depois, se der, eu queria comentar, Brito, mas não tem a ver com as perguntas que foram feitas. Eu queria convidar vocês a visitar a questão da sinistralidade. Os dados apresentados pela ANS na semana passada, eles mostram, como era previsível, uma redução da sinistralidade nesse primeiro trimestre de 24. A pergunta para vocês é: que perspectiva vocês veem em relação à sinistralidade? Porque aí há duas correntes. A primeira é: a sinistralidade teve um pico no pós-pandemia por razões decorrentes do que aconteceu na própria pandemia, que foi a suspensão de determinados tipos de procedimentos e tratamentos, e, portanto, uma vez passada a pandemia, ela tenderia a voltar. E aí a outra corrente diz: ok, ela vai diminuir um pouco, mas ela não vai diminuir muito, porque agora ela chegou num patamar novo. Há um novo comportamento dos pacientes, existe o envelhecimento da população, doenças crônicas, etc., e etc. Como é que vocês analisam o momento de sinistralidade em que nós estamos e qual é, de novo, a pergunta que não quer calar: qual é a previsão, qual é a análise que vocês fazem nesse contexto todo para o futuro dos índices de sinistralidade? Esse é um tema bem interessante quando você analisa historicamente o patamar que as operadoras estabeleceram como sua sobrevivência. Você tem um contrato que fala que o limite técnico é 70, nunca foi cumprido, ninguém consegue recuperar esse número, isso é ficção. E, de alguma forma, antes da pandemia, as operadoras estabeleceram para si, ou pelo menos daquilo que era possível, que alguma coisa entre 82 e 84 no máximo era a nossa taxa de sobrevivência. Com isso aqui a gente vive. Bom, depois da pandemia tudo mudou. A gente chegou aí a números alarmantes de sinistralidade. Agora a gente está aí com um índice entre 86, 87, né? E que, se a gente mantiver o mesmo nível de reajuste que tivemos em 2023, considerando que a variação do custo geral do Brasil, per capita contra per capita, está em torno de 13, que é alto, eu acho que as operadoras vão conviver ainda esse ano com uma sinistralidade no mínimo de 86. Nós não vamos ver uma queda muito significativa, porque isso significaria um reajuste maior ainda. A gente já viu que está tendo um refresco aí, pouquinho, nos guarda-chuvas. Então, a conclusão é que não vai ficar abaixo de alguma coisa entre 85 e 86, aparentemente,
e as operadoras estão num outro patamar de sobrevivência. Se antes ela tentava sobreviver entre 82 e 84, agora ela tenta sobreviver com 85, 86, 87, que ela não estava acostumada. O problema é que isso tem reflexo na cadeia inteira, como é o que a ANAP tem colocado em relação aos hospitais, né? Alguém aí fez um comentário, né? O estoque de contas que não foram pagas ainda pelas operadoras, que se antecipar muito esse caixa, some todo o resultado, fica tudo negativo no caixa, né? Muito embora parte dessas despesas são já previstas lá em contas a pagar, etc. Eu não acho que a gente vai ficar abaixo de alguma coisa entre 85 e 86 esse ano, não. Isso remete à questão já referida pelo Adriano, da ausência de estímulos para que aconteça a única coisa que aparentemente é capaz de realmente reduzir a sinistralidade, que é melhorar a saúde das pessoas. Tão simples quanto, tá? É como fazê-las a tempo e a modo menos doentes. E aí a mim me escandaliza a situação que a gente vive. O doutor Feitosa, do alto do seu conhecimento, diz que a sinistralidade não vem para menos de 86. Tá? Ao mesmo tempo, as operadoras, em função do 86, acabam tendo que, ou acabam fazendo reajustes que reduzem a acessibilidade ao sistema, como lembrou o Adriano. Bem, mas as mesmas operadoras não investem mais do que 0,3% em prevenção. Por quê? Porque, segundo os mesmos números que nós estamos apresentando hoje, 1/3 das pessoas nos planos coletivos muda de plano nos últimos 12 meses. Se a gente juntar as três coisas, a sinistralidade que preocupa as operadoras, que gera reajustes altos, e o fato de que existe um turnover de 1/3 nos planos coletivos, não estará aí parte da explicação do problema que a gente está vivendo? Brito, excelente consideração. Como você bem colocou, sinistralidade é consequência, né, das nossas ineficiências todas, da capacidade e incapacidade de repassar o aumento de custos a preço, mas as soluções são múltiplas e são complexas, não teriam sido feitas, mas eu acho que algo que pode contribuir para que a gente saia do discurso para a prática é um negócio chamado transparência. Essa rotatividade é um absurdo e ela aumenta conforme aumenta a dificuldade de pagamento por parte de quem contrata plano de saúde. O que a gente viu que está acontecendo com o reajuste na casa dos 20% nos últimos 3 anos? Existe na agenda regulatória da Agência Nacional de Saúde de 2023 a 2025, seu último item regulatório chama-se transparência para o setor. Eu já fiz essa pergunta várias vezes e nunca tive uma resposta para vários daqueles que passaram por lá. Por que é? E eu estou pensando em algo simples. Por que é que não consta, já que as operadoras são reguladas pela Agência Nacional de Saúde, uma única linha nas condições gerais do contrato de qual é o ganho de quem está fazendo a venda? Isso não é uma caça às bruxas, tem aquele que vale o que ele ganha, mas é importante ficar claro o conflito velado que existe para muitos, não é para todos, tem exceções, pela venda e não pela retenção, pela manutenção, que acaba se desdobrando. Não vou prevenir para quê? Se quem vai colher o fruto disso não sou eu. Então, eu acho que tem pequenos gatilhos que podem ser, nós que podem ser soltos e que não resolvem o problema como todo, mas que podem ajudar. Que dificuldade que se tem, estou falando em público, de botar uma linha no contrato de qual é o ganho do intermediário. A falta de transparência em todos os elos da cadeia, estou dando um exemplo, também contribui para que a gente postergue o que a gente sabe que precisa fazer. E isso envolve empoderar quem paga a conta. Dar a ele ciência disso. Mais da metade não sabe. Medida simples, sem juízo de valor alguma. Deixa ele julgar se quero ou não quero, se estou de acordo ou não estou de acordo. Bem, nós nos encaminhamos para o final. Eu gostaria de repetir que
a segunda edição do balanço, lançada com este debate, ela está à disposição daqui a alguns minutos no site da ANAP. É uma construção de parceria entre Arquitetos da Saúde e a ANAP e estará à disposição para ser baixada por quem desejar dentro de alguns minutos. Da mesma forma que está à disposição o Observatório ANAP, edição 2024, e a soma dos dois instrumentos, o balanço e o observatório, permitem essa leitura dos dados fundamentais para entender a situação. O que a gente recolhe, me parece, numa tentativa simples de síntese de algo muito complexo, é que, sim, houve nos últimos números, uma melhora nos números das operadoras, mas haverá um engano muito profundo de parte de quem festejar demais essa melhora, na medida em que ela não decorre de transformações estruturais que, infelizmente, não se movem, não saem do lugar, e quanto mais discutidas são, parece que menos acontecem. Então, nós continuamos precisando de uma reforma estrutural, e essa reforma não será positiva se ela vier só para os hospitais, só para os fornecedores, só para as operadoras, só para os contratantes. Ou o sistema se reviabiliza como um todo, ou a gente vai continuar festejando ter voltado hoje ao número de beneficiários que tinha há 10 anos atrás, o que é absolutamente constrangedor. Nós esperamos que o esforço de construtivamente iluminar problemas e possíveis soluções seja uma modesta contribuição nesse sentido. Queria agradecer muito ao Adriano Londres, queria agradecer muito ao Luiz Feitosa e, especialmente, agradecer muito às centenas de pessoas que têm se mobilizado participando desses webinars e depois acessando através do YouTube ou através do download do balanço que foi hoje lançado. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado. Obrigado.